Claro, claro. Mas teremos tempo. Estamos quase na 1 da tarde, mas ainda teremos tempo. Infelizmente, a visão que eu vou tendo cada vez mais consolidada, e tenho muita pena de ter esta visão, gostava de ter uma visão diferente, é que a escola pública, que foi sempre um fator de promoção da igualdade, apresentações cada vez mais, e salvo bolsas que também existem, como um fator de promoção da desigualdade. Da desigualdade porquê? Porque os jovens que vão para a escola pública, os jovens que têm dinheiro, começando por aqui, resolvem os seus problemas ao nível da qualidade do ensino, porque vão para as boas escolas, para aquelas onde eles de facto aprendem, onde se organizam e onde obtêm resultados. De tal maneira que depois, quando chegam ao 10º ano, muitos, na sua maior parte, vão para a escola pública para terem boas notas no 10º, 11º e 12º e depois têm facilidade de escolha das melhores escolas públicas ao nível da universidade. Os que não têm dinheiro ficam na escola pública, enfim, com resultados que, de uma maneira geral, não são satisfatórios, e depois têm menos possibilidades de escolher boas universidades, não chegam lá, e quando chegam, até há uma grande dificuldade, que me vai sendo referida por amigos meus que são professores, o nível de entendimento daquilo que se lhes comunica é completamente diferente. Bom, e portanto há aqui um longo trabalho a fazer. Isto é tanto mais preocupante quanto é certo que, às tantas, a propósito desta reflexão, e não quero amassar-vos com isso, nós no Montepio lançámos aquilo que chamamos o Prémio Escolar Montepio. O que é o Prémio Escolar? Bom, nós escolhemos, de acordo com os indicadores relativos aos exames do 9º ano, as 50 escolas que mais progrediram nos últimos 3 anos. E convidamos essas escolas, se elas progrediram, não são as melhores nem são as piores, são as que mais progrediram de acordo com os indicadores relativos aos exames do 9º ano nos últimos 3 anos. E convidamos essas escolas a apresentarem-nos projetos para melhoria do ensino da matemática, do português e para melhoria da inserção da escola no meio geográfico em que se encontra. Bom, o primeiro ano do Prémio Escolar foi o ano passado. Das 50 escolas responderam 21. E devo dizer que nós tivemos que andar a ajudar as escolas a compor os projetos. Porque quando falamos em projetos em si, indicadores de acompanhamento, para depois vermos se aquilo resulta ou não, as coisas não correram muito bem. Mas lá conseguimos selecionar umas quantas escolas e lá demos o Prémio Escolar, 25 mil euros a cada uma para esses tais projetos. O projeto foi publicitado, enfim, suscitou a atenção dos jornais regionais, nomeadamente. Este ano voltámos outra vez a convidar as melhores 50 escolas. Outras escolas, mas as melhores 50. Infelizmente só concorreram 9. Só concorreram 9. Portanto, isto diz bem da falta de iniciativa e da aderência a um determinado quadro pedagógico, não é? Ou enfim, às teorias de um conjunto de pedagogos que devem estar situados a algures no Ministério acerca daquilo que é a escola. E que tem suscitado, enfim, trabalhos extensos de muita gente, nomeadamente o professor Nuno Crato, enfim, que escreve muito sobre a questão da escola e tem um livro notável que ele pensava que era só apenas o problema da matemática e começou a estudar porque é que os alunos me chegam à universidade, ele é professor de matemática, com tantas deficiências ao nível da matemática e chegou à conclusão que aquilo afinal era um problema do ensino em geral. Nós temos um problema sério e é um problema de inclusão. E é um problema de igualdade de oportunidades, a propósito da escola, mas penso que isso mereceria um debate e eu próprio estou disponível para esse debate. Muito bem. Dr. Francisco Nunes. Eu gostaria de dizer que estou totalmente de acordo com aquilo que o Dr. António Tomás Correia referiu em relação ao tema da educação. Eu julgo que o tema da educação é fundamental. Se o tema da educação passa por mais investimento nas escolas públicas, se passa por haver mais apoios às crianças poderem ir para as escolas privadas, não sei, isso é um tema para os especialistas poderem estudar, mas acho que efetivamente o tema da educação é absolutamente fundamental. Eu gostaria de clarificar aqui alguns aspectos. Eu nunca referi que era a favor
de haver primeiro equilíbrio, ou podermos crescer e depois repartir. Quer dizer, quando eu falei do podermos crescer e depois repartir... Mas olha que eu tenho essa ideia. Não é? Quando eu estou em falei... desacordo com os outros elementos da mesa, não se iniba, eu tenho essa ideia. Eu sempre nisso sou muito claro, eu sempre defendi o sistema... Eu sou a favor que devemos primeiro crescer e depois repartir. Agora, a questão fundamental... Sou totalmente de acordo. Eu faço isso de uma forma ainda mais provocatória. Eu sempre defendi o sistema capitalista para criar riqueza. E sempre defendi o socialismo ou a social-democracia para distribuir. Agora temos que conjugar isto tudo. Portanto, já disse tudo. Não, mas deixe-me só dizer. O que eu acho, quando nós falamos do equilíbrio das contas públicas, que tem que ser resolvido, provavelmente não é nos apoios sociais que devemos cortar. O que nós devemos, de facto, na minha opinião, e agora estou a falar por mim, pessoalmente, não tem nada a ver com ter um representante aqui da Portugal Telecom, o que eu acho é que o Estado tem que ser, efetivamente, mais eficiente na forma como gera os dinheiros públicos. Os projetos em que o Estado deve investir devem ser projetos que, efetivamente, tenham retorno e produzam crescimento na sociedade económica e não projetos que permitam, eventualmente, criar emprego, mas, na sua grande maioria, não provavelmente não sustentáveis e que a grande maioria desse emprego nem sequer é português. E, portanto, é isso que o Estado deve fazer. E não é no cortar dos apoios públicos que, efetivamente, o Estado deve cortar. E por isso é que eu digo, primeiro, devemos equilibrar as finanças, devemos conseguir garantir que vamos crescer para depois repartir melhor. Mas isso não significa que vamos cortar nos apoios sociais. Eu sou totalmente contra cortar nos apoios sociais. Em relação a um tema que eu também acho muito importante relativamente à criação de emprego. Eu tenho estado a fazer, com a responsabilidade que tenho na PT, um roadshow nacional por todas as universidades do país para, no fundo, convidar os jovens licenciados a aderirem à PT. E aquilo que eu sinto, efetivamente, é que existe um problema de mobilidade na sociedade portuguesa. Nós nem sempre... Mobilidade. Sim. Nem geográfica. Geográfica. Nem sempre os empregos existem onde as pessoas vivem. E cada vez mais as pessoas vão ter que ter capacidade para pensarem que provavelmente têm que mudar. E aqui isto é um desafio que eu até lanço às instituições financeiras, porque muita desta falta de mobilidade que existe na sociedade portuguesa tem muito a ver com o facto de nós termos acabado praticamente com o mercado de arrendamento e criado aquela sensação de que as pessoas têm que ter uma casa e têm que comprar uma casa e depois endividam-se e depois não conseguem sair daquele sítio porque estão endividados e não conseguem vender a casa e, portanto, isso é um ciclo vicioso. Agora, cada vez mais as pessoas vão estudar em sítios que não são aqueles onde vão trabalhar. Nós, por exemplo... Deixe-me só citar uma estatística que eu memorizei, que é, na União Europeia, a mobilidade dos trabalhadores é 2% da população ativa. Nos Estados Unidos é 5%. Portanto, fica logo claramente dito qual é a diferença e como é que as pessoas encaram. Isto, se calhar não é um dos melhores exemplos, mas na universidade, se nós olharmos para Boston, Boston é uma cidade que é das mais ricas dos Estados Unidos, mas se nós virmos em Boston, quantas pessoas trabalham em Boston que estudaram na Universidade de Harvard, são poucas, porque muitas pessoas estudaram na Universidade de Harvard e depois foram trabalhar para outros sítios nos Estados Unidos e houve muitas pessoas que estudaram nos Estados Unidos e vieram trabalhar para Boston. E isso é fundamental. Nós na PT temos hoje em dia 49% das receitas da PT vêm do negócio doméstico, 51% das receitas da PT vêm do negócio internacional. Mas no futuro... E desse 90% vem do Brasil, da Vivo. Pronto, eu falei a palavra proibida. Talvez não. Com certeza que sim. Desculpa. Não, mas aquilo que nós acreditamos, e é aquilo que está inclusive no nosso plano estratégico, é que o crescimento que nós vamos ter vai ser muito maior nas nossas operações internacionais. Sim. Se nós olharmos para o Brasil tem um crescimento muito maior do que tem Portugal. Se nós olharmos para Angola, para a Namíbia, para Cabo Verde, para São Tomé, todos os países onde a PT está, o crescimento desses países vai com certeza ser maior. E, portanto, nós vamos criar mais oportunidades, inclusive para as nossas próprias pessoas, para as pessoas terem mobilidade para o exterior. E isso eu acho que é muito importante também. Para a sociedade portuguesa continuar a crescer, é muito importante que as próprias empresas portuguesas se expandam internacionalmente e isso é uma oportunidade para as nossas próprias pessoas nesses países. Se nós virmos, por exemplo, aquilo que as empresas espanholas fazem, em todos os países para onde eles vão, quem está à frente dessas empresas são sempre espanhóis. E é isso que eles vão continuar a fazer e eu acho que é isso que nós temos que fazer.
Nós temos que continuar a crescer internacionalmente e para isso precisamos que as pessoas tenham mobilidade. E essa mobilidade é fundamental. A nossa conversa já vai com quase 1h10, mas eu ainda queria só ouvir o seu comentário sobre um ponto que eu acho muito importante para o nosso país, que é o ensino técnico-profissional. Durante 25 anos foi desprezado e deliberadamente desprezado pela nossa elite. Agora está a ser recuperado. Bem, na sua opinião? Como eu há pouco referi que nós no ano passado fizemos uma grande aposta no recrutamento de jovens quadros. Sim. Nós, dos cerca de 500 pessoas que nós contratámos a mais dentro da PT, cerca de 130 foram jovens licenciados. O resto são tudo pessoas que vieram do ensino técnico ou profissional. Nacional. Isso para nós é absolutamente fundamental. Nós na PT precisamos de renovar, inclusive as valências das pessoas que são os técnicos que andam a instalar, que andam a fazer a manutenção da nossa rede. E para isso temos que ter pessoas com essas valências. E o ensino técnico-profissional é absolutamente fundamental. Isso para nós é algo que é muito positivo e que nós valorizamos muito e que apoiamos bastante o ensino técnico-profissional. Doutor Edmundo Martinho, 1 minuto de considerações finais. Estamos mesmo no fim. Não há provavelmente considerações finais, diria, da minha parte, porque estes são tudo temas que mereceriam, acho eu, um grande desenvolvimento sobre esta questão do contributo dos vários setores e como é que há aqui, como é que nós vamos ser capazes de fazer aqui uma espécie de quadratura do círculo, que é como é que conseguirmos... Não sou o Pacheco Pereira.